O Brasil assinou 9 acordos sobre investimentos, transportes, comunicações, saúde, segurança, agricultura e serviços com a China durante a reunião de cúpula do Grupo BRICS, do qual também fazem parte a Índia, a Rússia e a África do Sul, mas o grupo é cada vez mais um instrumento de política externa da China. O governo Jair Bolsonaro aproveitou a reunião realizada nesta semana em Brasília para consolidar a aproximação com a China, depois de visitar o país no mês passado, quando o presidente descobriu que a superpotência ascendente é um país capitalista. O Brasil se afasta, assim, do alinhamento automático com os Estados Unidos, que até agora não rendeu frutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a intenção de iniciar negociações de livre comércio com a China. Sem as devidas salvaguardas, o livre comércio com a China pode arruinar a indústria nacional. O BRICS é a primeira organização internacional criada por inspiração de um analista de investimentos do mercado financeiro. Em 2001, o economista britânico Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, escreveu um texto afirmando que o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, grandes economias emergentes, seriam os principais motores do crescimento da economia mundial no início do século XXI. BRIC, a sigla criada pelas iniciais desses países, significa tijolo em inglês. Seriam os tijolos do crescimento da economia globalizada. Os principais tijolos. A primeira reunião ministerial foi realizada em 2008 e a primeira reunião de cúpula em 2009 em Ekaterimburgo, na Rússia. A África do Sul foi admitida em 2011, na terceira reunião de cúpula. Um novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, foi criado na reunião de Fortaleza, em 2014. Sua sede fica em Xangai, a capital econômica da China, o que indica que o grupo é um instrumento de política externa da China que faz uma diplomacia de talão de cheques para se impor como superpotência através do poderio econômico. No livro A Arte da Guerra, o estrategista chinês Sun Tzu disse que a maior vitória na guerra é derrotar o inimigo fora do campo de batalha, o que hoje seria o equivalente a vencer sem disparar um tiro. É o que a China vinha fazendo silenciosamente e agora faz mais ostensivamente sob o atual ditador Xi Jinping. A China já tem enorme influência na África, inclusive financiando governos boicotados pelo Ocidente por violações dos direitos humanos, como o Zimbábue. Dentro de sua postura de não interferir nos assuntos internos de outros países, a China oferece empréstimos sem pré-condições políticas. O grande projeto imperial de Xi Jinping é a iniciativa Um Cinturão, uma Estrada, uma série de obras de infraestrutura como portos, estradas de rodagem e estradas de ferro para recriar o caminho da seda que ligava a Europa durante a Idade Média, com investimentos no valor total de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. O Paquistão recusou alguns financiamentos por temor de ficar endividado e dependente, mas nos países da antiga Ásia Central Soviética, a China supera rapidamente a influência da Rússia, porque o ouro de Moscou está escasso. Em 2013, a China fundou o Banco de Investimento em Infraestrutura da Ásia. Apesar das pressões dos Estados Unidos, 57 países aderiram ao projeto, inclusive aliados europeus dos Estados Unidos, como a Alemanha e o Reino Unido. Antes disso, o Banco de Desenvolvimento da China havia superado o Banco Mundial como o maior financiador de projetos internacionais de desenvolvimento. Em 2016, a China emprestou 130 bilhões de dólares a mais para o desenvolvimento internacional do que os 6 maiores bancos de desenvolvimento do Ocidente juntos. Se os Estados Unidos e a Europa não derem mais voz e votos à China em organizações internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a China vai criar suas próprias instituições. Não quer destruir o sistema ocidental, mas criar um espelho com características chinesas, como diz o discurso de Xi Jinping. A Declaração de Brasília, divulgada no fim da reunião de cúpula, destaca o compromisso com o multilateralismo e o sistema internacional, rejeitando a visão antiglobalista dos setores mais ideológicos de extrema-direita do governo Bolsonaro, impulsionados pelo unilateralismo do presidente americano Donald Trump. Os BRICS querem reformas da Organização das Nações Unidas, do FMI e da Organização Mundial do Comércio, OMC, para torná-las mais inclusivas, democráticas e representativas, diz o texto. O documento ignora as crises políticas na América Latina.
Ao contrário do Brasil de Bolsonaro, a China e a Rússia apoiam a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela e o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. É costume nas reuniões de cúpula que o país anfitrião convide outros países da sua região. Neste caso, sublinhando o isolamento do governo Bolsonaro, não houve outros convidados. Afinal, os países reconhecem governos diferentes na Venezuela. A China e a Rússia apoiam Maduro, enquanto o Brasil reconheceu o presidente interino, Juan Guaidó, indicado pela oposição venezuelana, que controla a Assembleia Nacional. Os 5 países também se comprometeram a cumprir o Acordo de Paris sobre mudança do clima, que Trump abandonou e Bolsonaro ameaçou abandonar durante a campanha. As diferenças políticas entre os 5 são enormes. A China e a Índia são rivais históricas. Travaram uma guerra de fronteiras na região da Caxemira em 1962, vencida pela China, e até hoje tem uma disputa territorial na região. Em 1967, 1975, 1987 e 2017 houve escaramuças na fronteira. Os Estados Unidos e o Japão tentam atrair a Índia para uma aliança de países democráticos capaz de contrabalançar no futuro o extraordinário poderio chinês. Logo, a China será a maior economia do mundo e mais cedo ou mais tarde isto vai se traduzir em poderio militar. A China se aproximou da Rússia porque ambas veem os Estados Unidos como inimigo em potencial. É uma aliança oportunista. Os 2 países travaram um conflito de fronteira em 1969, no tempo da União Soviética, quando a Rússia era superior à China, no tempo da Guerra Fria. Em sua tentativa de restaurar o poder imperial soviético, o ditador russo Vladimir Putin sugeriu que o grupo atue unido na ONU, mas raramente os 5 coincidem em questões políticas. O Brasil, uma democracia, é um animal político diferente da China e da Rússia e tem poucas ligações com a Índia. E o governo Bolsonaro tenta se aproximar dos Estados Unidos. A África do Sul é a parceira menor e não tem rivalidades com nenhum dos outros 4. Quer oportunidades para promover o seu desenvolvimento. 10 anos depois da primeira reunião de cúpula, o economista que inspirou a criação do BRICS, Jim O'Neill, recomendou que os países membros busquem mais integração econômica com acordos de comércio e investimentos. É o melhor que o BRICS tem a oferecer. E aí quem dá as cartas é a China, que tem mais de 70% do produto interno bruto conjunto dos 5, que soma 20 trilhões de dólares. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.